Rio de Janeiro, contam que a cidade foi erguida sobre elegância, sobre o refinamento de sedas francesas, porcelanas inglesas e o brilho de fortunas das fazendas. Mas se você olhar mais de perto, se ousar remover o verniz, verá que suas fundações não foram assentadas em mármore, mas em sangue. E em uma noite particular de 1854, enquanto uma tempestade rugia pela costa fluminense, dois gritos ecoaram na mansão dos Albuquerque. Um grito de nascimento e outro de ruína. Imagine, chuva açoitando as altas janelas coloniais, relâmpagos rasgando o céu em fragmentos irregulares. Dentro, a luz das velas trêmula sobre cortinas de veludo, molduras douradas e tapetes importados. Luxos frágeis que não podem abafar o som primal de mulheres em trabalho de parto. No andar de cima, a Condessa Margarida de Villaforte, uma aristocrata francesa cuja chegada à sociedade carioca fora um espetáculo de murmúrios, agarrava-se aos lençóis com unhas brancas, seus olhos âmbar vidrados de dor e medo. Em uma pequena cabana a menos de 50 metros dali, sua escrava pessoal Celestina mordia couro para silenciar seus gritos, seu corpo atormentado pela mesma agonia. Duas mulheres ligadas não por amizade, mas por necessidade, carregavam crianças cuja existência ameaçava derrubar um império de riqueza, linhagem e poder. A ironia, a crueldade era esta: a criança da condessa não era do marido. Seu casamento com o coronel Heitor Albuquerque, um dos mais respeitados senhores de fazendas do Rio, fora pouco mais que um arranjo financeiro envolto no brilho da alta sociedade. Sua verdadeira paixão estava com o Dr. João Batista Ramos, um revolucionário francês exilado que pregava a abolição em panfletos em Paris antes de aprender que o silêncio era sobrevivência no Brasil. Seu fogo, sua rebelião, seu sangue fluíam nas veias da criança que agora lutava para entrar no mundo. Se exposta, Margarida não seria apenas desgraçada, seria destruída. E Celestina, seu ventre carregava o fruto dos hábitos do coronel, os hábitos noturnos que todo cavalheiro brasileiro fingia não existir. As atenções de Albuquerque caíram sobre ela desde o momento em que ela pisou na mansão. Educada, incrivelmente bela, sua compleição clara o suficiente para confundir estranhos, sua inteligência afiada por lições de francês sussurradas além-mar. Ela não era uma serva comum, e ainda assim, na hierarquia distorcida do Rio, seu corpo nunca lhe pertenceu. O menino que ela deu à luz era carne e sangue do coronel, mas suas correntes já estavam preparadas. Ele nunca seria livre. Agora imagine a tempestade lá fora. E não era coincidência, porque dentro daqueles gritos paralelos vivia um paradoxo tão perigoso que não poderia ser permitido existir. Um herdeiro branco que não era branco. Um herdeiro negro que não estava destinado a permanecer negro. E entre eles, uma parteira chamada Mãe Rita, de 73 anos, olhos profundos com o peso de segredos, olhou para o rosto da história e fez uma escolha. Naquela noite o pacto nasceu. Um pacto não escrito em tinta, mas em terror. Os bebês foram trocados antes do amanhecer. O filho do coronel colocado nos braços da condessa para ser exibido perante o Rio como o futuro da dinastia. A filha da condessa depositada nas mãos trêmulas de Celestina, marcada para sempre como escrava. Você sente isso ainda? O calafrio que rasteja sob sua pele quando a verdade começa a rearranjar as paredes do mundo que você achava conhecer? Porque isso não é meramente uma história de duas mulheres. Foi o ato de abertura de uma enganação que durou 34 anos. Uma enganação que forjou e quebrou dinastias, reescreveu linhagens e infectou os ossos da aristocracia brasileira. É por isso que eu digo, nada no Brasil foi exatamente como parecia. O pacto não foi um ato de desespero sozinho. Foi uma equação, uma solução brutal para um enigma impossível. Margarida de Villaforte preservou seu nome, sua fortuna, sua máscara de respeitabilidade. Celestina garantiu a ascensão de seu filho à riqueza, educação e talvez à liberdade. Mas todo acordo tem sua sombra. O custo dessa troca foi uma filha condenada a grilhões, à invisibilidade, a viver na mesma casa que seu sangue verdadeiro deveria governar. Pense no veneno que isso injetou em suas vidas. Imagine a condessa segurando em seus braços uma criança que sabia não ser sua carne, forçada a amá-lo com um zelo que beirava a obsessão. Imagine Celestina vendo seu filho sentar à mesa de jantar onde ela servia, cada gesto dele lembrando-a da verdade que nunca poderia falar. E imagine o coronel alheio, criando um filho que carregava não seu espírito, mas o intelecto do amante secreto de sua esposa. Isso é o que torna essa história mortal. Não a tempestade, não o segredo, mas as mentiras que precisavam ser vividas todos os dias até se tornarem uma segunda pele. E aqui está a parte que a sociedade carioca nunca quis que fosse sussurrada. Esse não foi o único pacto.
Quando a máscara finalmente escorregou décadas depois, investigadores descobriram uma rede. Trocas semelhantes, mentiras semelhantes espalhadas como podridão oculta pelas fazendas do Brasil. Famílias que nunca foram verdadeiramente o que pareciam. Fortunas herdadas por crianças que nunca foram suas por sangue. E o maior pecado do Brasil, a escravidão em si, era mais emaranhado, mais dúplice, mais corrompido do que alguém ousava confessar. Você não deveria ouvir isso. Você não deveria saber que sua história foi construída sobre crianças trocadas, documentos forjados e mulheres cujo silêncio foi forçado até os ossos. Mas você está aqui agora. Você entrou na tempestade comigo, e uma vez que veja o que aconteceu naquela noite de 1854, você nunca olhará para o Brasil da mesma forma novamente. Isso é o começo, e começos são sempre os mais perigosos. O Rio de Janeiro em 1854 não era meramente uma cidade. Era uma performance. Toda rua, toda fachada, toda conversa sussurrada em salões fazia parte de uma elaborada peça teatral em que riqueza e linhagem eram os papéis principais. Para o forasteiro, o rio reluzia como a coroa do império. Avenidas de paralelepípedos ladeadas por mansões que se erguiam como fortalezas de refinamento, musgo espanhol drapejando carvalhos antigos como vestes de realeza e um ritmo ininterrupto de bailes, banquetes e bancos de igreja que reforçavam uma única verdade. Status era tudo, mas status era frágil, mais frágil que xícaras de porcelana ou lustres importados. E foi essa fragilidade que tornou o pacto entre a condessa e sua escrava não apenas possível, mas necessário. Porque na sociedade carioca, um passo em falso, um escândalo sussurrado poderia colapsar uma dinastia inteira. E dinastias eram a moeda da sobrevivência. O coronel Heitor Albuquerque encarnava essa moeda. Para a elite do Rio, ele era a imagem da respeitabilidade. Um barão de fazendas presidindo sobre 3.000 hectares de café e cana. Um estadista que sentava no conselho da cidade. Um homem cujos jantares atraíam diplomatas e juízes para sua órbita. Ele representava continuidade, a garantia de que as velhas maneiras do Brasil perdurariam através de linhagens cuidadosamente preservadas, guardadas e estendidas. No entanto, o coronel, como todo homem de sua classe, vivia dentro da hipocrisia que impulsionava o sistema inteiro. Ele pregava moralidade cristã aos domingos. No entanto, seus hábitos nas fazendas eram tão comuns quanto o musgo nos carvalhos. Seu sangue corria por mais de uma casa, espalhado nos rostos de crianças de pele clara que carregavam seus olhos, seu queixo, sua arrogância, mas nunca eram reconhecidas como herdeiras. A sociedade sabia, mas a sociedade exigia silêncio. Margarida de Villaforte, sua esposa francesa, havia entrado nesse palco com um tipo de encanto perigoso. Ela era diferente das matronas das fazendas cariocas, que carregavam a rigidez provinciana de mulheres criadas em uma cultura de dever. Margarida fora moldada pela Revolução, pelo exílio, pelas cinzas da aristocracia europeia. Ela se portava com a pose de Versailles, falava com a agudeza de Paris e vestia-se com a elegância de uma mulher que se recusava a deixar o exílio roubar sua dignidade. Sua presença era inebriante para a sociedade carioca. Homens invejavam o coronel por possuí-la. Mulheres a desprezavam pelo mesmo motivo. Mas sob seu verniz polido estava uma verdade incômoda. Seu ventre a traíra, e essa traição fora ocultada na tempestade, escondida sob cobertores e documentos reescritos. A enganação estava no lugar. O menino, Carlos Heitor Albuquerque, foi apresentado como herdeiro, sua pele pálida e nariz de Albuquerque confirmando-o aos olhos da elite do Rio. A menina, Maria, foi registrada como filha de Celestina, uma escrava destinada a servir na mesma casa que deveria ser sua herança. Por um tempo, a enganação funcionou, mas enganação sempre requer manutenção, e é aí que o verdadeiro horror começa. Margarida, outrora celebrada como a joia do Rio, tornou-se consumida pela obsessão. Para preservar o segredo, ela se transformou em uma torre de vigia, seus olhos sempre fixos em seu suposto filho. Cada gesto, cada palavra, cada semelhança era catalogada, analisada e ensaiada. Ela o treinava em maneirismos, curando cada movimento para alinhar com as expectativas da dinastia Albuquerque. E, no entanto, o intelecto do menino, aguçado, investigativo, inquietante, era um lembrete constante do homem que o gerara. O espírito do doutor Ramos queimava na mente da criança, sua curiosidade profunda demais, suas perguntas precisas demais. O coronel acreditava que seu filho era simplesmente dotado, mas Margarida vivia em pavor constante de que sua brilhantismo traísse a verdade. Celestina, enquanto isso, trilhou um caminho de tormento silencioso. Cada dia ela vestia seu próprio filho em sedas, ensinava-lhe letras,
servia-lhe refeições à longa mesa de mogno, onde ela própria não era nada além de propriedade. Cada sorriso que ele lhe dava era uma adaga e uma bênção. Tocá-lo como mãe era proibido. Permanecer em silêncio era sobrevivência. E assim ela derramava seu amor em gestos sutis, um olhar de aprovação quando ele dominava uma lição, uma canção de ninar sussurrada ao arrumar seu quarto, uma mão demorando um segundo a mais em seu ombro do que o necessário. Mas a reviravolta mais cruel de todas era Maria. A menina que deveria ter sido criada como filha de condessa, cresceu em correntes de status, se não de ferro. No entanto, Margarida não conseguia resistir a ela. Contra toda lógica, toda prudência, ela nutria a educação de Maria. Justificava ao coronel alegando que Maria era uma companheira adequada para o jovem Carlos. Mas a verdade era mais sombria. Maria era seu sangue, seu segredo, sua culpa, e Margarida não conseguia se afastar. Visitantes notavam. Eles sussurravam sobre o apego peculiar da condessa à sua escrava. Porque ela insistia que Maria estudasse francês. Porque a menina era permitida tocar piano no salão. Porque ela se vestia mais limpa, mais afiada, mais fina que as outras. Esses sussurros eram pequenos, mas sussurros no rio tinham poder. Eram sementes, e sementes crescem. Por meados dos anos 1850, a performance havia endurecido em realidade. Carlos, o herdeiro, portava-se com o direito da aristocracia, enquanto Maria, a escravizada, portava-se com a graça de uma mulher destinada a muito mais que servitude. O laço entre eles, próximo demais, natural demais, perturbava mesmo aqueles que nada sabiam de suas verdadeiras origens. Eles terminavam as frases um do outro, moviam-se com a sincronia de gêmeos. Eles eram, sem saber, sangue chamando sangue. E nessa sincronia jazia a rachadura que ameaçava todo o edifício, porque enganação não pode apagar sangue, pode apenas adiar sua revelação. Você vê a armadilha ainda, duas mulheres ligadas não por confiança, mas por destruição mútua. Se Margarida traísse Celestina, a verdade de sua própria infidelidade seria revelada. Se Celestina traísse Margarida, seu filho perderia tudo, e ela própria seria aniquilada. O segredo era sua prisão, e a cada ano que passava, suas paredes ficavam mais apertadas, mais escuras, mais sufocantes. E, no entanto, elas perduraram por um motivo: poder. E o menino precisava ser preservado como herdeiro. A menina precisava ser contida como escrava. E enquanto esses papéis permanecessem intactos, a enganação viveria. Mas a história tem um jeito de transformar segredos em armas. E por 1888, quando a abolição rasgou a aristocracia carioca e a velha ordem colapsou, a verdade esperava como um cadáver enterrado raso, sua mão já rompendo a superfície do solo. É para lá que essa história o leva, ao cadáver sob o solo. A verdade que nenhuma família, nenhuma dinastia, nenhuma sociedade pode enterrar para sempre. Segredos não são estáticos. Eles estão vivos, eles crescem, eles apodrecem, eles respiram nas mentes daqueles forçados a guardá-los. E dentro da mansão dos Albuquerque, o segredo das crianças trocadas não era mais apenas um arranjo. Era uma presença, uma sombra viva que assombrava cada quarto, cada conversa, cada olhar entre senhora e escrava. Para Margarida de Vila Forte, o pacto começara como sobrevivência, mas sobrevivência logo deu lugar à obsessão. Ela pairava sobre Carlos, o menino que chamava de filho, mas que não carregava seu sangue, com uma vigilância que beirava a mania. Cada aspecto de sua vida era controlado. O que ele lia, com quem brincava, como falava, até o jeito que ficava à mesa, era ajustado sob seu olhar atento. Para o mundo exterior, ela parecia a mãe perfeita, atenciosa e meticulosa, mas por trás da máscara, era o medo que a impulsionava, medo de que alguém notasse o olhar penetrante de Carlos, sua curiosidade implacável, seu fogo que não vinha da linha Albuquerque, mas da semente proibida do Dr. Ramos. A ironia era cruel. O mesmo brilhantismo que distinguia Carlos, que o fazia parecer destinado à grandeza, era o mesmo brilhantismo que ameaçava revelar tudo. Aos 6 anos, ele lia livros que as esposas da elite carioca nunca ousaram abrir. Aos 7 perguntava sobre linhagem, sobre sangue, sobre por que primos pareciam diferentes dele. Seu intelecto era uma lâmina que cortava mentiras, e Margarida sabia que a lâmina eventualmente se voltaria para ela. Celestina suportava seu tormento em silêncio.
Cada dia ela vivia dentro de um paradoxo cruel. Seu filho sentava à longa mesa de mogno, o herdeiro da casa, enquanto ela ficava atrás de sua cadeira, servindo seu vinho, servindo suas refeições, corrigindo-o suavemente quando tropeçava em uma palavra francesa. Aos olhos exteriores ela era nada além de uma serva leal, mas em seu coração ela sangrava. Cada sucesso que ele alcançava era seu triunfo. Cada riso que ele compartilhava era dela. No entanto, ela não podia reivindicá-lo, podia apenas observar. E então havia Maria, a verdadeira filha de Margarida, criada como escrava. Aqui a enganação crescia mais venenosa, porque Margarida não conseguia ignorá-la. Ela vestia a menina mais limpa que o resto, educava-a sob o pretexto de companheirismo para Carlos, até permitia que tocasse piano. Ela justificava ao marido e aos convidados alegando que Maria era incomumente esperta, incomumente refinada, mas a verdade era mais sombria. Margarida estava alimentando sua culpa. Ela não podia deixar sua filha afundar inteiramente na lama da escravidão, mas também não podia deixá-la subir. Então a mantinha perto o suficiente para vê-la crescer, para sussurrar canções de ninar francesas em seu ouvido, para pentear seu cabelo à noite quando ninguém via. O laço entre Carlos e Maria era o maior perigo de todos. Desde seus primeiros anos, eram inseparáveis. Brincavam juntos, aprendiam juntos, riam juntos com a sincronia inquietante de sangue chamando sangue. Mas foram criados sob uma mentira, uma que o mundo insistia. Carlos o senhor, Maria, a serva. E, no entanto, qualquer um que olhasse de perto podia ver a forma como seus olhos se espelhavam, a forma como seus pensamentos se moviam como sombras em tandem. Quando Carlos tinha 9 anos, os sussurros na sociedade carioca começaram. Por que a condessa permite tais privilégios à sua escrava? Por que o menino prefere a companhia dela à de seus próprios primos? Por que eles se olham como gêmeos? Sussurros no rio não eram ociosos, eram letais. Espalhavam-se pelos salões como óleo na água, manchando tudo que tocavam. A obsessão de Margarida piorou. Ela monitorava cada movimento deles. Lições eram supervisionadas, conversas interrompidas, cartas queimadas. Ela apertava o controle com um desespero que só a culpa podia inspirar. Mas quanto mais ela tentava separá-los, mais próximos eles ficavam. E quanto mais próximos ficavam, mais o sofrimento silencioso de Celestina se aprofundava. Porque ela via o inevitável. Seu filho, preso a um destino de riqueza e herança, estava ligado por sangue e coração a uma menina que o mundo chamava de sua escrava. E Celestina, embora silenciosa, não era cega. Ela entendia o perigo. A mentira que viviam era frágil, e crianças não respeitam mentiras. Um deslize da língua, uma revelação inocente poderia desfazer tudo. O Dr. Ramos permaneceu o arquiteto quieto da enganação. Ele visitava frequentemente sob o disfarce de médico, guiando a saúde de ambas as crianças com uma precisão não natural. Mas ele também via o perigo na proximidade delas. Ele advertia Margarida de que deviam ser cuidadosos demais porque se alguém suspeitasse, todo o edifício desabaria. Não só a família Albuquerque, mas a delicada rede de pactos semelhantes escondidos pela aristocracia carioca. Sim, a essa altura Margarida e Celestina não estavam sozinhas. Sua enganação não era única. Silenciosamente, sutilmente, outros haviam feito trocas semelhantes. Outras senhoras, outras escravas, outros nascimentos que ameaçavam expor as hipocrisias brutais da sociedade brasileira. O que aconteceu na mansão dos Albuquerque era parte de algo maior, algo sistêmico, uma podridão que jazia sob toda a fachada de refinamento do Brasil. Mas segredos são como tempestades. Eles não ficam parados. Eles se acumulam. Eles crescem. Eles rompem. E na mansão dos Albuquerque, a tempestade se acumulava nos olhos de duas crianças que não podiam ser separadas. Pelos anos 1860, Carlos havia se tornado um jovem homem alto, imponente, mente afiada além de seus anos. Ele estava destinado à política, à riqueza, à influência. E, no entanto, Maria nunca saía de seu lado. Ela o seguia, aprendia com ele, discutia com ele e caminhava com ele pelos jardins à noite. Seu laço havia se tornado algo mais que companheirismo de infância. Algo que nem Margarida nem Celestina podiam controlar. Algo que aterrorizava ambas. Porque o que acontece quando duas pessoas criadas em mentiras descobrem a verdade não por palavras, mas por instinto? O que acontece quando o sangue que une não pode ser escondido por papéis forjados ou reasguranças sussurradas? O que acontece quando a enganação em si se torna o combustível para um fogo que ninguém pode extinguir? Essa era a pergunta que nenhuma das mulheres ousava fazer em voz alta. Mas elas sabiam que a resposta estava vindo. Ela sempre vem. Pelos anos 1860, a enganação não era mais
mais apenas um pacto. Era um império construído sobre silêncio. A mansão dos Albuquerque erguia-se alta na Rua do Catete, sua fachada colonial reluzindo com o polimento da riqueza, enquanto dentro cada corredor carregava o peso de uma mentira sussurrada por uma década. A tempestade de 1854 havia se desvanecido na memória, mas seu eco perdurava em duas jovens vidas: Carlos Heitor Albuquerque, herdeiro da dinastia, e Maria, a escrava que compartilhava sua sombra. Carlos havia se tornado tudo que sua mãe demandava e seu pai esperava. Aos 17 anos ele era alto, ombros largos, compleição pálida o suficiente para silenciar dúvidas, porte aristocrático, língua afiada com a eloquência de um futuro estadista. Ele montava cavalos com precisão militar, debatia filosofia com as mentes mais brilhantes do Rio e tocava piano com uma graça que fazia matronas desmaiarem. Para a cidade, ele era a promessa de continuidade, o próximo Albuquerque a comandar milhares de hectares, a sentar em câmaras governamentais, a preservar a ilusão dourada do Brasil. Mas para Margarida, ele era algo inteiramente diferente. Toda vez que olhava em seus olhos, via não seu marido, mas o Dr. Ramos, o exilado francês cujo fogo o semeara. Ela via o revolucionário, o abolicionista, o pensador perigoso que fugira da Europa para sobreviver. Esse fogo estava vivo em Carlos, sua curiosidade afiada demais, sua defiância controlada demais, seu brilhantismo indomado demais. Margarida vivia em pavor, sabendo que esse brilhantismo poderia um dia se voltar para dentro e cortar a enganação que ela construíra com mãos trêmulas. Maria, enquanto isso, havia se tornado uma jovem mulher que não podia ser contida pelas correntes de status. Aos 16 anos, ela se portava com um refinamento que inquietava a sociedade carioca. Seus traços delicados e simétricos carregavam a linhagem aristocrática de Margarida. Sua postura traía educação. Sua fala revelava fluência em francês. Suas mãos moviam-se sobre as teclas do piano com elegância que nenhuma escrava deveria possuir. Convidados sussurravam nos salões. Por que a condessa mantém essa menina tão perto? Por que ela a veste mais fina que as outras? Os sussurros aprofundavam-se em suspeita, mas Margarida o silenciava com dignidade fria, insistindo que Maria era nada mais que companheira de Carlos, escolhida por sua inteligência. O perigo não estava apenas nas aparências, estava em seu laço. Carlos e Maria eram inseparáveis. Estudavam juntos, debatiam política em tons baixos, liam panfletos contrabandeados da biblioteca do Dr. Ramos, caminhavam pelos jardins à noite, suas vozes carregando como fios gêmeos do mesmo pensamento. Para aqueles que os viam parecia afeto, para aqueles que sabiam melhor parecia algo muito mais perigoso. Celestina, observando das sombras da servitude, sentia a agonia da inevitabilidade. Ela dera seu filho a uma vida de privilégio, mas esse privilégio o acorrentara a um destino que poderia destruí-lo. Seu laço com Maria, sua própria irmã por sangue, era uma verdade que ninguém ousava reconhecer. No entanto, o instinto os atraía mais perto, como se o sangue que compartilhavam demandasse reconhecimento. O sofrimento silencioso de Celestina crescia mais pesado a cada ano, seu amor por ambas as crianças torcendo-se em um tormento que ela não podia expressar nem escapar. O coronel Albuquerque permanecia cego, ou talvez deliberadamente ignorante. Ele se regozijava na promessa de seu filho, exibindo Carlos em eventos públicos, gabando-se de seu intelecto e charme. Para ele, o menino era a prova da força de sua dinastia, a garantia de que o nome Albuquerque perduraria por outra geração. Ele nunca questionava a semelhança do menino com os conhecidos franceses de Margarida, nem a conexão estranha entre Carlos e a escrava sempre ao seu lado. Para homens como ele, aparências eram verdade, e verdade era o que preservasse seu poder. Mas aparências não duram para sempre. As primeiras rachaduras começaram quando Carlos entrou na cena social do Rio de fato. Em bailes e jantares, jovens mulheres buscavam sua atenção, atraídas por seu prestígio e herança rumoreada. No entanto, Carlos, embora educado, parecia distante. Seus olhos vagavam sempre para Maria, a menina que ficava nas bordas dos quartos servindo bebidas ou tocando piano, fingindo ser invisível, quando na verdade era o centro de seu mundo. A tensão era palpável. Outros jovens homens notavam. Outras mulheres sussurravam. O Rio era uma cidade de sussurros e sussurros são o começo da ruína. Margarida sentia isso também. Ela via o jeito que o olhar de seu filho demorava. O jeito que as bochechas de Maria coravam quando ele falava com ela. O jeito que seu riso ecoava pelos corredores tarde da noite. O pânico a consumia. A enganação que ela preservara por quase 2 décadas estava se desfazendo não por exposição,
mas por instinto. Sangue tinha sua própria voz e estava falando mais alto que mentiras. Para combater isso, Margarida virou tirana. Ela restringia o tempo deles juntos, arranjava a presença de Carlos em academias de elite, pressionava-o para aprendizados políticos, empurrava Maria mais fundo na servitude, ordenando que mantivesse distância, que obedecesse limites que nunca existiram antes. Mas cada parede que Margarida construía se tornava combustível para a rebelião. Carlos resistia, Maria resistia. Sua conexão só se aprofundava em Defiance. O Dr. Ramos, mais velho agora, mas não menos afiado, advertia Margarida do que ela já sabia. Segredos não desaparecem, ele lhe disse uma noite enquanto a chuva batia nas janelas da mansão. Eles se transmutam, tornam-se obsessões, compulsões, destinos. Você não pode mantê-los afastados sem revelar o porquê. Seus olhos, ainda queimando com fogo revolucionário, demoravam nela. E se Carlos algum dia descobrir a verdade, você não controlará o resultado. Ele controlará. Essa era o terror que Margarida não conseguia afastar. Se seu filho, seu não-filho, algum dia desvendasse quem realmente era, ele não seria o herdeiro de Albuquerque. Seria o filho de Ramos. Seria uma criança de fogo, não de herança, e queimaria tudo que ela construíra. Celestina também lutava com medo. Ela os amava ambos, seu filho e sua filha, criados como estranhos, mas atraídos como destino. Mas ela conhecia o Brasil, conhecia o Rio, conhecia a crueldade da sociedade que a escravizava. Se alguém ao menos suspeitasse da verdade, todos os três, Carlos, Maria e ela mesma, seriam aniquilados. E assim ela perdurava em silêncio, vendo o laço se aprofundar, sabendo que era ao mesmo tempo inevitável e catastrófico. Por 1870, a mansão dos Albuquerque era um teatro de tensão. Para o mundo exterior, reluzia como a coroa da sociedade carioca. Mas atrás de portas fechadas, cada refeição era uma performance, cada reunião um ensaio de mentiras, cada batimento cardíaco uma contagem regressiva. O pacto não só trocara 2 bebês, ele pusera em movimento uma tempestade que não seria contida. E tempestades, uma vez iniciadas, não param. Elas rompem, elas destroem, elas consomem. Pelo início dos anos 1870, o Rio de Janeiro estava se apertando como uma forca. A velha cidade reluzia com riqueza, seus paralelepípedos ecoando com carruagens, seu porto eriçado com navios pesados de café e cana. Mas sob o brilho, o chão estava se movendo. Sussurros de abolição estavam rastejando do norte, carregados por jornais, panfletos, por mercadores que haviam visto demais do império. As paredes da aristocracia brasileira estavam começando a rachar, embora ninguém ousasse admitir em voz alta. E na mansão dos Albuquerque, outra parede estava se fraturando, uma muito mais velha, muito mais íntima. O segredo de 1854 não era mais um pacto silencioso. Tornara-se um relógio tiquetaqueando. Cada ano Carlos envelhecia. Cada ano a beleza de Maria se aprofundava. Cada ano o perigo multiplicava. E agora, pela primeira vez, o segredo tirava sangue. Carlos tinha 21 anos quando pisou pela primeira vez nos salões da legislatura do Rio. Alto, confiante, seus discursos eram cheios de fogo que inquietava os homens mais velhos ao seu redor. Ele falava de honra, de tradição, de destino. Mas sob tudo isso havia uma agudeza que eles não conseguiam colocar. Uma inquietação que parecia estrangeira. Eles o aplaudiam. Eles o elogiavam. Eles sussurravam que o herdeiro do coronel Albuquerque poderia um dia comandar todo o estado. Para a cidade, Carlos era uma figura dourada, mas para Margarida ele era uma tempestade esperando romper. Maria, aos 19 anos, tornara-se a presença mais perigosa da casa. Chamá-la de escrava era uma tecnicidade, uma piada cruel que a sociedade carioca tolerava, mas não entendia. Ela se movia pela mansão não como serva, mas como uma sombra igual a Carlos. Convidados os observavam com inquietação. Seu laço era próximo demais, suas conversas privadas demais, seus olhares sabedores demais. Os sussurros não eram mais sussurros, eram perguntas. E perguntas no Rio eram mortais. Foi em uma festa de jantar em 1875, quando a primeira ferida aberta apareceu. Um fazendeiro visitante de São Paulo, bêbado de cachaça e arrogância, fez um comentário passageiro sobre a beleza de Maria. Ele perguntou meio brincando, por que a condessa desperdiçava tal refinamento em serviço, quando ela poderia render um bom preço no Recife? Suas palavras pingavam insinuação, e o quarto explodiu em risos inquietos, mas Carlos não riu. Ele se levantou, seu rosto pálido de fúria, e exigiu que o homem se desculpasse. O fazendeiro zombou. Desculpar-me com uma serva? Seu sorriso carregava o peso de uma cultura que acreditava que homens como ele podiam dizer qualquer coisa, tomar qualquer coisa, possuir qualquer coisa. E naquele momento, Carlos revelou o fogo que corria em seu sangue.
Ele acertou o homem no rosto com tanta força que o copo de cachaça se estilhaçou em sua mão. Suspiros encheram o salão de jantar. Sangue escorreu pela bochecha do fazendeiro, e o silêncio seguiu, mais pesado que a tempestade que um dia dera a luz ao segredo. O coração de Margarida parou. As mãos de Celestina tremeram onde ela estava no canto, observando. O coronel riu nervosamente, tentando suavizar o insulto, mas o dano já estava feito. Os sussurros se espalharam como incêndio. Por que Carlos a defendeu com tanta ferocidade? Por que arriscou sua honra por uma escrava? Nos dias que se seguiram, a obsessão de Margarida cresceu febril. Ela confrontou Carlos em particular, sua voz tremendo de raiva e medo. Você se destruirá, ela sibilou. Você não pode colocar em risco tudo que construímos por uma menina que não é nada. Mas Carlos, olhos queimando com a mesma defiância que um dia brilhou nos do Dr. Ramos, respondeu com uma verdade que Margarida sempre temera. Ela não é nada, ela é tudo. Não era uma declaração de amor. Era algo mais sombrio, algo mais antigo. Era instinto falando através dele. Ele não podia explicar, e Margarida não podia negar. Ele e Maria estavam ligados por um fio mais forte que a razão, mais forte que mentiras. Celestina, por sua vez, via a desgraça em cada olhar que eles trocavam. Ela sabia a verdade. Sabia que seu laço não era acidente. Eram sangue, irmão e irmã, e cada dia eles se aproximavam mais. Ela suplicava a Maria em sussurros. Mantenha distância. Pelo bem dele, pelo seu, pelo meu. Mas Maria apenas chorava, dividida entre dever e algo que não podia nomear. O golpe fatal veio em 1878. O fazendeiro de São Paulo retornou ainda fervendo de humilhação. Uma noite, após uma reunião, ele demorou nos terrenos dos Albuquerque. Bêbado, amargo e vingativo, ele encurralou Maria no jardim, suas palavras arrastadas em ameaças. Se o filho de seu senhor não a vende, talvez eu a tome para mim. O que aconteceu em seguida nunca foi falado publicamente, mas o sangue no cascalho contava a história. Carlos os encontrou, e quando emergiu das sombras com a pistola de duelo de seu pai em mãos, o fazendeiro jazia morto entre as rosas, seu crânio estilhaçado, seu sangue vital manchando o solo. A família Albuquerque lutou para conter o escândalo. O coronel Albuquerque usou sua influência, sua riqueza, seus aliados na legislatura. A morte foi considerada um acidente, uma queda bêbada, uma tragédia da noite. Mas aqueles que estavam lá sabiam melhor. Viram o fogo nos olhos de Carlos, a proteção em sua postura, o jeito que Maria se agarrou a ele no rescaldo. Sussurravam atrás de portas fechadas. Isso não foi acidente, foi um aviso. E o herdeiro da família mais poderosa do Rio é regido não pela razão, mas por um segredo que ninguém ousa nomear. Daquela noite, sangue fazia parte do pacto. A enganação não era mais uma mentira privada. Era uma maldição viva exigindo pagamento em violência. Margarida chorava em silêncio, percebendo que a corrente que forjara em 1854 havia crescido pesada demais para quebrar. Celestina rezava, sabendo que seu silêncio os condenara a todos. E Carlos, embora falasse pouco disso, carregava o peso de sangue em suas mãos, ligado mais apertado que nunca a Maria. O Brasil se movia para mudanças. A mansão se movia para colapso. E nas sombras o segredo sussurrava mais alto, esperando o momento em que romperia para o aberto e consumiria tudo que tocasse. Porque enganação, uma vez que prova sangue, sempre demanda mais. Pelo amanhecer dos anos 1880, o Rio de Janeiro em si estava rachando como uma máscara velha. O que um dia fora a joia da aristocracia brasileira agora tremia sob o peso de forças vastas demais para conter. Os sussurros de abolição haviam se tornado gritos. O norte não era mais uma irritação distante, mas uma ameaça iminente. A conversa nos salões virava de colheitas e heranças para a guerra, abolição, sobrevivência. E na mansão dos Albuquerque, enquanto a nação se fragmentava, o segredo de 1854 começava a se desfazer junto com o império. Carlos Heitor Albuquerque não era mais um menino sussurrado em salões. Era um homem de 28 anos, já sentado na máquina política do Rio. Seus discursos eram fogo e trovão, demandando lealdade ao império, invocando honra e destino com uma voz que podia sacudir as janelas da Casa de Estado. Para o público ele era a encarnação da nobreza brasileira, bonito, eloquente, imponente. Mulheres o admiravam, homens o respeitavam, a cidade acreditava nele. Mas atrás dos discursos, atrás do verniz polido, Carlos vivia em tormento. Embora falasse de honra e tradição, a verdade o roía. Seus instintos o ligavam a Maria, e Maria não podia mais ser escondida nas sombras. Aos 26 anos, ela se tornara uma mulher cuja presença podia silenciar um quarto. Sua beleza era inegável.
seu refinamento impossível de ignorar. Convidados sussurravam que ela se portava com mais graça que as esposas das famílias mais proeminentes do Rio. A contradição era visível demais. Ela era uma escrava que se movia como senhora, uma serva que carregava o ar de comando. Margarida via, Celestina via, e ambas sabiam que a abolição poderia destruir o Rio, mas também destruiria o pacto. Porque em tempos de upheaval, mentiras se tornam frágeis. Elas racham sob o peso do caos. Por 1881, os tambores de mudança batiam. O Porto do Rio ecoava com debates acalorados enquanto leis abolicionistas se aproximavam. A cidade explodia com fervor patriótico. Homens corriam para debater, bandeiras desfraldadas em cada mansão, vozes erguidas em defesa. Os Albuquerque, como toda a aristocracia do Rio, juravam lealdade à causa. O coronel Albuquerque, envelhecido mas ainda orgulhoso, marchava em rallies. Carlos entregava discursos que enviavam jovens para batalhas com fogo nos olhos. Para o mundo, a dinastia era forte, inquebrável, um pilar do sonho imperial. Mas nos salões da mansão o sonho apodrecia. A saúde de Margarida falhava. Anos de segredo haviam cavado olheiras sob seus olhos, esculpido medo em cada gesto. Ela vivia em pavor constante de que Carlos e Maria cruzassem uma linha que não pudesse ser desfeita. Ela os confrontava em corredores, ralhava com eles em salões, proibia sua proximidade com um desespero que traía seu terror. Mas desespero nunca para o que o destino demanda, e o destino se aproximava. Maria se tornara o alvo de olhos demais. Oficiais imperiais visitando a mansão a observavam com olhares famintos. Políticos sussurravam perguntas no ouvido de Margarida. Por que você mantém essa tão perto? Por que ela não foi vendida? Por que seu filho a trata como se fosse sua igual? Margarida respondia com precisão fria, com mentiras ensaiadas. Mas seu controle escorregava, e os sussurros se espalhavam rápido demais. Celestina rezava em silêncio, dividida entre duas agonias. Se revelasse a verdade, o pacto se estilhaçaria, e o futuro de Carlos seria destruído. Se permanecesse silenciosa, o laço entre Carlos e Maria poderia levar a desastre muito pior. Seu coração sangrava por ambas as crianças, sabendo que as condenara a esse caminho no momento em que concordou com a troca. Ela carregava sua culpa como uma corrente, e essa corrente crescia mais pesada enquanto a mudança fechava ao redor delas. Então, em 1883, o impensável aconteceu. Uma revolta de escravos atingiu a costa fluminense. Fogos subiam, fazendas queimavam, escravos fugiam para a noite rumo à liberdade. Pânico varria o rio enquanto sussurros de revolta, traição, do colapso da velha ordem se espalhavam. Dentro da mansão dos Albuquerque, medo se acendia em violência. Uma noite, enquanto rumores de tropas abolicionistas avançando chegavam à cidade, um primo distante dos Albuquerque, um homem amargo que sempre invejara a posição de Carlos, encurralou Maria na biblioteca. Ele a acusou abertamente, sua voz afiada com malícia. Você anda como se fosse dona dessa casa. Você parece com a condessa em si. Diga-me, menina, cujo sangue corre em suas veias. As palavras eram veneno, altas o suficiente para ecoar no corredor. Carlos as ouviu. Ele entrou no quarto com a fúria de uma tempestade, e mais uma vez violência o seguia como uma sombra. Quando o confronto terminou, o primo estava no chão sangrando de uma mandíbula estilhaçada. Carlos o acertara com tanta força que ele nunca falaria claramente novamente. Dessa vez não houve encobrimento. Os sussurros viraram acusações. Famílias murmuravam que os Albuquerque abrigavam um segredo, que seu herdeiro era instável, que uma escrava tinha poder demais em seus salões. Margarida, aterrorizada além do razoável, trancou-se em seus aposentos por dias. Celestina chorava silenciosamente à noite, sabendo que a tempestade estava rompendo, e Carlos, ele se erguia mais alto que nunca. Ele não mais escondia sua proximidade com Maria. Caminhava ao lado dela nos jardins abertamente, sua mão roçando a dela onde outros podiam ver. Ele desafiava os sussurros, desafiava as regras, desafiava o sistema em si. Não era amor do jeito que o Rio imaginava. Era algo mais antigo, algo mais profundo, algo que nenhuma mentira podia apagar. Sangue chamando sangue, verdade arranhando seu caminho para a luz do dia. Mas verdade em uma sociedade construída sobre mentiras é morte. Por 1887, enquanto forças abolicionistas pressionavam mais fundo no Brasil, o Rio em si se tornava uma cidade de ruínas. Bombas choviam do porto. Fogos consumiam quarteirões de mansões. A aristocracia fugia para o interior, agarrando o que podiam salvar de suas fortunas. E no caos o pacto dos Albuquerque balançava na beira do colapso, porque quando sociedades queimam,
segredos queimam com elas. E o segredo de 1854, duas crianças trocadas na tempestade, estava prestes a ser arrastado, gritando, para a luz. Por 1888, o Rio não era mais uma cidade de sedas ilustres. Era um cadáver. As orgulhosas mansões que um dia brilhavam com esplendor iluminado por velas agora estavam ocas, suas paredes enegrecidas pelo fogo, seus jardins pisoteados por botas de soldados. O porto, um dia cheio de navios mercantes pesados com luxos europeus, agora era um cemitério de mastros quebrados. O império estava morrendo, e com ele as ilusões que o sustentavam. A mansão dos Albuquerque, embora marcada, ainda se erguia, suas janelas pregadas, seus servos menos, sua prata derretida em moedas para comprar comida. Mas dentro de suas paredes o segredo de 1854 estava se desfazendo por fim. Porque quando uma dinastia queima, mentiras não sobrevivem às chamas. O coronel Heitor Albuquerque era uma sombra de si mesmo. Seu corpo, um dia robusto, fora devastado por doença. Sua voz rachava com fraqueza. A mudança havia drenado sua fortuna, sua influência, sua vontade. Ele se agarrava ao filho como a última esperança da família. Carlos Heitor Albuquerque, agora com 30 anos, não era mais apenas um herdeiro. Era a única coisa entre sobrevivência e ruína. Mas Carlos não era mais a figura obediente que a sociedade esperava. A mudança o endurecera, despira as últimas vestes de performance. Ele falava menos de honra e tradição, mais de sobrevivência e verdade. E a verdade estava mais perto dele do que nunca, mais perto do que ousava admitir. Maria estava ao seu lado sempre, sua presença não mais escondida. Ela caminhava pelos salões não como serva, mas como igual. Ela cuidava de seu pai com dignidade, ficava ao lado de Carlos em momentos de decisão, e se portava com a autoridade de quem sabia que o sangue em suas veias não era menos nobre que o dele. Sussurros viravam acusações. Vizinhos que ainda se agarravam a retalhos de fortuna falavam abertamente agora, sua desesperança alimentando crueldade. O herdeiro dos Albuquerque está enfeitiçado. Aquela menina o comanda. Ela não é escrava, ela é algo mais. Alguns alegavam que era sua amante, outros que era uma espiã para forças abolicionistas, mas os sussurros todos carregavam o mesmo veneno. Os Albuquerque não eram o que pareciam. Margarida não conseguia mais sustentar a máscara. Anos de segredo a consumiram. Sua figura outrora elegante estava curvada, seus olhos assombrados, sua mente se desfazendo sob o peso de um segredo que demandara tudo dela. Ela vagava pelos corredores à noite agarrando cartas do Dr. Ramos morto havia tempo, suas palavras queimadas em sua memória. Ela sussurrava para si mesma em francês, rezando, suplicando, advertindo sombras que ninguém mais via, e em sua loucura, confessava a si mesma o que nunca ousara falar em voz alta, que destruíra sua família no momento exato em que pensara salvá-la. Celestina, mais velha agora, carregava seu próprio tormento silenciosamente. Ela sacrificara tudo, dera seu filho a uma vida de privilégio, condenara sua filha a correntes, e para quê? Para uma mentira que estava rachando diante de seus olhos. Ela observava Carlos se erguer mais alto a cada dia. Observava Maria crescer na mulher que sempre deveria ser, e sabia que a verdade não podia mais ser contida. Mas também sabia o que a verdade custaria. No Rio, verdade nunca era libertação, era execução. O ponto de ruptura veio uma noite em maio de 1888, enquanto debates abolicionistas choviam sobre a cidade. A mansão tremia com cada explosão de vozes lá fora, as janelas chacoalhando, gesso caindo em nuvens do teto. Famílias fugiam em caos, mas os Albuquerque ficavam presos demais pelo orgulho para abandonar sua sede ancestral. Foi no caos daquele tumulto que o segredo finalmente se soltou. O coronel Albuquerque, fraco e febril, chamou Carlos para seu lado, sua voz rouca com delírio, murmurou palavras que congelaram o quarto. Você não é meu. O grito de Margarida cortou o ar como uma lâmina. Celestina congelou, seu rosto pálido, sua respiração presa na garganta. Carlos ficou rígido, a luz do fogo piscando em seus olhos. Ele olhou para baixo para seu pai, ou o homem que acreditara ser seu pai, e exigiu clareza. O que você quer dizer? O velho tossiu, cuspindo sangue, seus olhos revirando com febre. Não meu, nunca meu. Uma fraude, uma traição, uma maldição. Sua mão arranhava fracamente o ar como se alcançando algo que nunca poderia tocar. Margarida caiu de joelhos, seu corpo tremendo. Os anos de segredo, as camadas de mentiras não podiam mais sustentar. Naquele momento, com vozes rasgando a cidade ao meio, ela confessou. Contou a Carlos a verdade, que ele não era filho de seu pai, que nascera do Dr. Ramos, que a menina que ele protegera, a menina que ele prezara, era sua irmã. As palavras caíram como fogo. As paredes da mansão tremiam com explosões
acusações lá fora, mas eram as palavras dentro que estilhaçavam tudo. Carlos cambaleou para trás, seu rosto pálido, seu corpo tremendo. Maria, de pé no canto, seus olhos arregalados, ofegou como se atingida por uma lâmina. Celestina chorou abertamente, sua voz quebrando com décadas de silêncio. A tempestade de 1854 retornara, mas dessa vez não era chuva que açoitava as janelas. Era fogo. Fogo lá fora, fogo dentro, fogo na verdade que não podia mais ser enterrada. Carlos não falou por um longo tempo. Simplesmente encarou sua mãe, seu rosto esculpido com fúria e traição. E quando finalmente falou, suas palavras eram frias, afiadas, implacáveis. Você nos destruiu. Margarida, soluçando, estendeu a mão para ele. Eu o salvei. Mas Carlos se virou. Suas mãos tremiam. Sua voz quebrou em um sussurro. Não, você nos amaldiçoou. Lá fora o rio queimava. Dentro uma dinastia colapsava. Não por fogo, não por vitória abolicionista, mas pela verdade de 2 bebês trocados na tempestade de 1854. E quando a verdade se liberta, não pede permissão. Ela devora. A noite em que a verdade foi falada, a mansão dos Albuquerque se tornou um túmulo. Os debates ainda trovejavam pelo rio. Fogos ainda pintavam o céu de vermelho. Mas dentro daquelas paredes não era mudança que estilhaçava vidas. Era confissão. Palavras pairavam no ar como fumaça, sufocantes, impossíveis de escapar. Carlos ficou em silêncio, a luz do fogo piscando em seu rosto pálido. Toda a verdade em que acreditara, seu nome, seu sangue, seu destino, fora arrancada em uma única noite. Ele não era Albuquerque. Era o filho de um exilado estrangeiro, a criança ilegítima da traição de uma condessa. E pior, a mulher que defendera, a única alma em que confiara, a menina que fora o centro de seu instinto desde a infância, Maria, era sua irmã. Maria desabou em uma cadeira, seu corpo tremendo. Lágrimas escorriam por seu rosto, mas seus olhos não deixavam Carlos. Ela não podia falar, não conseguia encontrar palavras para o labirinto de horror, amor e vergonha que a consumia. Sua vida fora uma corrente desde o nascimento, cada elo forjado por uma mentira que nunca escolhera. Agora essa mentira fora arrancada, deixando-a exposta, crua, condenada. Celestina chorava abertamente. Por 3 décadas carregara o silêncio como uma pedra acorrentada ao peito, rezando para que a verdade nunca emergisse, mas verdade sempre emerge. Seu sacrifício, sua vontade de ver seu filho criado por outra, de ver sua filha escravizada, fora em vão. Ela acreditara que os salvava. Em vez disso, os condenara a um destino pior que bondage, um amor envenenado por sangue, um destino manchado por enganação. Margarida ajoelhada no chão, suas mãos arranhando o cabelo, seu rosto riscado de lágrimas. Ela não era mais a condessa do rio, a joia da sociedade. Era uma mulher quebrada, estilhaçada pela verdade que dera à luz. Eu nos salvei, ela soluçava, sua voz rachando, desesperada. Vocês não entendem. Eu nos salvei. Os olhos de Carlos queimavam enquanto se virava para ela. Você nos amaldiçoou. Sua voz estava firme agora, fria como aço, a fúria de um homem que perdera tudo. Você me amaldiçoou. Você a amaldiçoou. Você amaldiçoou essa família. O coronel, meio delirante em sua febre, gemia de sua cama. Traição, ele sussurrava, sua voz rouca. Não meu, nunca meu. Suas palavras eram fragmentos quebrados, mas seu significado era claro. Ele soubera, talvez não os detalhes, mas o suficiente. E em seus dias finais, a amargura da traição o consumia mais que a doença que comia seu corpo. Lá fora, vozes abolicionistas atingiam mais perto. As janelas chacoalhavam, gesso rachava, a cidade gritava em caos. Mas dentro, a maior destruição era quieta, medida, íntima. Carlos deixou o quarto, seus passos ecoando como tiros no corredor. Ele entrou no salão onde retratos de seus supostos ancestrais o encaravam de molduras douradas. Por anos acreditara ser seu herdeiro, sua continuação. Agora olhava para seus olhos pintados e via nada. Ele derrubou um da parede, a tela rasgando, a moldura dourada estilhaçando, depois outro e outro, até o chão estar coberto de rostos quebrados, a linhagem a que nunca pertencera verdadeiramente, reduzida a ruínas a seus pés. Maria o seguiu, sua voz tremendo. Carlos, não fale. Suas palavras cortavam mais afiadas que qualquer lâmina. No entanto, seus olhos suavizaram por um momento quando encontraram os dela. Não era raiva em seu olhar. Era desespero. Desespero porque seu amor por ela não desaparecera com a verdade. Apenas se tornara mais insuportável. Sangue não podia apagar o que já crescera no coração. E isso era a maldição mais cruel de todas. Celestina entrou quietamente, seu rosto pálido, seus olhos ocos. Ela ficou entre eles, sua voz tremendo com confissão. Fui eu, ela sussurrou. Eu concordei com a troca. Deixei que levassem meu filho. Deixei que acorrentassem minha filha. Achei que estava salvando vocês dois. Suas palavras rachavam como madeira seca. Perdoem-me, mas perdão era impossível.
Não porque Carlos e Maria não ansiassem por ela, mas porque perdão não podia desfazer 30 anos de mentiras. Silêncio pairava pesado no quarto, quebrado apenas pelo trovão de vozes e o sibilo de chamas lá fora. Margarida cambaleou para a porta, seu corpo curvado, seu rosto riscado de lágrimas e cinzas. Era a única maneira. Ela repetia como se as palavras pudessem absolvê-la. Vocês não veem? Sem isso todos teríamos sido destruídos. Carlos se virou para ela, seu rosto uma máscara de fúria e dor. E com isso fomos. O colapso era completo. A dinastia acabara. Não por mudança, não por mãos inimigas, mas por sua própria corrupção. Os Albuquerque foram destruídos no momento em que Margarida e Celestina fizeram seu pacto na tempestade de 1854. A abolição lá fora era meramente o palco no qual sua ruína era revelada. Pela manhã, o rio estava em chamas. O porto fumegava, as ruas ecoavam com botas abolicionistas e a velha ordem era cinzas. A mansão dos Albuquerque ainda se erguia, mas dentro de suas paredes não havia família, não havia dinastia, não havia futuro. Havia apenas verdade. Verdade que viera tarde demais. Verdade que os devorara a todos. E, no entanto, a maldição da verdade é esta. Uma vez falada, não pode ser desdita. Carlos e Maria viveriam com o conhecimento de que suas vidas foram forjadas em enganação. Celestina carregaria a culpa de sua escolha para o túmulo, e Margarida, quebrada e consumida, nunca mais olharia para seu filho ou sua filha, sem ver a tempestade que os amaldiçoara. A abolição acabara com a escravidão, mas o segredo de 1854 acabara com os Albuquerque muito antes da primeira lei ser assinada. O rio caiu em maio de 1888. O que um dia fora uma cidade de joias fora reduzido a escombros fumegantes. Soldados abolicionistas marchavam por suas ruas onde carruagens um dia carregavam sedas e pérolas, suas botas moendo vidro quebrado e paralelepípedos queimados. Fumaça pairava densa, o ar fedendo a sal, cinzas e desespero. A orgulhosa aristocracia da cidade, um dia intocável em suas mansões, agora fugia para o interior como animais caçados. A mansão dos Albuquerque ainda se erguia, mas não fora poupada. Sua grande fachada, um dia imaculada, estava marcada por fogo. Seus jardins, um dia uma tapeçaria de rosas e fontes, reduzidos a lama e ruína. Dentro, os salões fediam a fumaça e doença. O coronel Heitor Albuquerque, o patriarca, se fora. Sua morte veio quieta em sua cama enquanto o rio queimava. Seu último suspiro, uma maldição murmurada por lábios rachados. Traição, uma palavra que se agarraria à família como um espectro. Margarida não emergia de seu quarto por dias após sua partida. Quando o fazia, seu cabelo estava solto e grisalho, seus olhos selvagens, sua voz rachada com loucura. Ela vagava pelos salões como um fantasma, sussurrando para retratos rasgados de suas molduras, agarrando cartas do Dr. Ramos, agarrando sombras como se pudessem absolvê-la. Por décadas ela regera a enganação com disciplina de ferro. Agora, com a cidade em ruínas e o marido no túmulo, sua mente não conseguia mais sustentar. A máscara caíra, e sob ela havia apenas ruína. Celestina permanecia silenciosa como sempre, mas seu silêncio não era mais uma máscara, era luto. Ela se movia pela casa com passos lentos, seu rosto oco, seus olhos cheios de uma tristeza profunda demais para palavras. Por 30 anos carregara a mentira para proteger seus filhos, acreditando que sacrifício era salvação. Agora seu filho estava quebrado, sua filha escravizada por um nome que nunca fora dela, e o futuro pelo qual sangrara era nada além de cinzas. Carlos e Maria foram deixados para enfrentar a verdade que lhes fora imposta. Seu laço sempre fora inegável, instinto, amor, algo além de palavras, mas agora estava envenenado por conhecimento. Irmão e irmã, ligados por sangue, a revelação não cortara sua conexão. Torcera-a em algo mais sombrio, algo insuportável. Eles não podiam mais ficar afastados, mas não podiam ficar juntos. Uma noite, enquanto soldados acampavam perto do porto, Carlos encontrou Maria na biblioteca. O quarto estava frio, as prateleiras alinhadas com livros cujas lombadas estavam rachadas por anos de seu estudo inquieto. Ela sentava no canto, a luz do fogo lançando sombras em seu rosto. Ela não parecia uma serva, mas uma mulher de nobreza, sua postura régia, seus olhos firmes. Ele ficou na porta por um longo tempo observando-a. Quando finalmente falou, sua voz estava rouca. Estamos amaldiçoados. Maria olhou para ele, seus olhos brilhando com lágrimas que se recusava a derramar. Fomos amaldiçoados na noite em que nascemos. Ele se aproximou, suas mãos tremendo, seu corpo preso entre raiva e desespero. Você é tudo que tenho, ele disse, sua voz quebrando. E você é a única coisa que não posso ter. O silêncio entre eles era mais pesado que fogo. Maria se levantou, seu rosto a centímetros do dele. Ela não recuou, não se afastou. A verdade já nos destruiu, ela sussurrou.
O que mais pode tomar? Mas Carlos se virou, seus punhos cerrados ao lado do corpo, sua respiração irregular. Pode tomar tudo, e tomará. Suas palavras, como suas vidas, estavam presas em um paradoxo sem escape. A verdade os tornara prisioneiros, não de correntes, não de sociedade, mas de sangue. Fora, o rio jazia em ruínas, sua dinastia estilhaçada. Dentro, as crianças dos Albuquerque, se ainda podiam ser chamadas assim, vagavam pelas cinzas de sua herança. Carlos não mais pertencia ao nome Albuquerque, mas não tinha nada mais. Maria não mais pertencia a correntes, mas não tinha liberdade. Ambos eram órfãos de enganação, abandonados por um pacto feito em desespero 3 décadas antes. A loucura de Margarida piorou. Ela começava a falar com Carlos como se ele fosse o Dr. Ramos, chamando-o de João Batista. Agarrando sua mão como se o passado pudesse ser reescrito através de sua ilusão, ela tratava Maria com ternura obsessiva, trançando seu cabelo, vestindo-a com vestidos rasgados de baú, sussurrando, minha filha, como se pudesse desfazer 30 anos de correntes com palavras ditas tarde demais. Celestina, observando tudo, enfraquecia. Seu silêncio fora sua força, mas agora era seu túmulo. Ela não confessava nada mais. Simplesmente observava seus filhos com olhos pesados de arrependimento, sabendo que sua escolha não os salvara, mas os condenara. E assim a dinastia dos Albuquerque colapsou, não com o rugido de fogo, mas com sussurros em salões escuros, um nome apagado pela verdade, uma família quebrada pelas mentiras sobre as quais fora construída. Quando forças ocuparam a mansão, o que encontraram não foi uma orgulhosa dinastia brasileira, mas uma ruína. Retratos rasgados, prata vendida, uma condessa delirando, uma serva silenciosa e 2 almas jovens acorrentadas por uma verdade que nunca poderia ser desfeita. Os soldados riam da visão das grandes famílias do Rio reduzidas a mendigos, mas não podiam ver o que verdadeiramente assombrava aquelas paredes. Não podiam ver que o fogo real não estava fora, mas dentro. E quando a história escreveu sobre a queda do Rio, não escreveu sobre o segredo dos Albuquerque, que permaneceu enterrado em cartas privadas, em confissões sussurradas, nos olhos assombrados daqueles que o viveram. Mas a verdade estava lá, invisível mas viva, uma sombra que perduraria muito após o fim da mudança, porque algumas dinastias caem para a guerra, outras para mentiras, e os Albuquerque foram destruídos muito antes da primeira lei ser assinada. A mudança terminou, mas para Carlos e Maria não havia paz. O Rio cambaleava para a reconstrução como um animal ferido, seu orgulho destruído, sua riqueza roubada, sua sociedade estilhaçada. Mas mesmo em ruínas, mentiras se agarravam à sobrevivência. A mansão dos Albuquerque ainda se erguia, suas janelas estilhaçadas, seus salões despidos. Mas dentro daquelas paredes em ruínas, o segredo mais mortal da história do Rio ainda vivia. Carlos emergia da mudança não como herói, não como herdeiro, mas como um homem sem nome. Ele vagava pelos corredores da mansão com o silêncio de um fantasma, sua voz outrora imponente reduzida a sussurros que ninguém entendia. O fogo que um dia eletrificara seus discursos se fora. O que restava era uma sombra de raiva fervendo em seus olhos, enrolada em seu corpo como um predador sem onde atacar. A mudança tomara sua cidade, seu pai, sua riqueza. Mas fora a verdade que tomara sua alma. Ele não era Albuquerque, era Ramos, e nenhum nome podia salvá-lo do que isso significava. Ele não carregava brasão, herança, futuro. Era o bastardo de um estrangeiro, o lembrete vivo da traição de uma condessa. O Rio, mesmo em ruínas, sussurrava. Famílias falavam em tons baixos. O herdeiro dos Albuquerque não é o que parece. O menino carrega o fogo de outro homem. Olhe para a menina. Refinada demais, próxima demais. Algo está errado naquela casa. Maria também estava presa nos destroços. A mudança abalara as fundações da escravidão, mas liberdade não era liberdade no Rio. Papel poderia conceder liberdade, mas linhagem ainda escrevia correntes invisíveis, mas inquebráveis. Para o mundo, ela ainda era filha de Celestina, uma ex-escrava sem lugar legítimo. No entanto, qualquer um que olhasse via mais, seu porte aristocrático demais, seu rosto reminiscentemente parecido com o de Margarida. Sussurros a seguiam onde quer que fosse. Por que ela anda como uma dama? Por que lê francês? Por que senta no salão como se fosse dona? Ela tentava sumir nas sombras. Mas sombras são onde a verdade cresce mais alto, e ela não podia escapar dos olhos de Carlos, nem ele dos dela. Seu laço, envenenado agora com conhecimento, não se dissolvia. Crescia mais pesado, mais sombrio, não dito, mas inegável. Eles falavam pouco, mas quando seus olhos se encontravam através de quartos, era como se as paredes tremessem com o que nenhum ousava admitir. A mente de Margarida se fora. Ela passava seus dias passeando pelos caminhos do jardim,
murmurando para si mesma, agarrando um rosário um momento e cartas do Dr. Ramos no próximo. Chamava Carlos pelo nome do doutor, chorando como se ele retornara dos mortos. Chamava Maria de filha, vestindo-a com vestidos salvados de baús, trançando seu cabelo com dedos trêmulos, balançando-a como um bebê, embora fosse uma mulher adulta. A enganação consumira seu corpo e alma até nada restar além de loucura. Celestina, frágil agora, observava a ruína com olhos ocos. Vivera sua vida pelo silêncio. Dera seus filhos a mentiras, acreditando que sacrifício pudesse protegê-los. Mas seu silêncio se tornara sua prisão. Ela queria falar, suplicar perdão, mas seu corpo falhava, sua força se fora. Ela se movia devagar, apoiando-se em paredes, sussurrando orações na noite, pedindo a Deus para desfazer o que nunca poderia ser desfeito. Uma noite nos meses fumegantes após o fim da mudança, Carlos confrontou Maria na biblioteca mais uma vez. Os livros jaziam intocados, suas lombadas rachadas por décadas de sua fome inquieta por conhecimento. Ele ficou à janela encarando a cidade arruinada além, suas mãos tremendo. Eles nos apagarão, ele disse quietamente. O nome, a fortuna, o legado, ido e seremos nada. Maria se aproximou, sua voz firme, embora seu coração tremesse. Fomos nada desde o começo, Carlos. Fomos mentiras vestidas em sedas. Agora as mentiras são cinzas. Ele se virou para ela, seu rosto esculpido com angústia. E o que somos agora? Seus olhos encontraram os dele, cheios de tristeza, cheios de amor, cheios da maldição de sangue que os unia. Somos verdade, ela sussurrou, e verdade destrói. O silêncio que seguiu era insuportável. Ele estendeu a mão para ela, então parou, sua mão tremendo a centímetros de seu rosto, sua respiração quebrada, sua voz rouca. Se eu te tocar, estou amaldiçoado. Suas lágrimas caíram, seus lábios tremendo. Fomos amaldiçoados muito antes disso. E naquele momento, o Pacto de 1854 mostrou sua crueldade plena. Não só roubara seus direitos de nascimento, envenenara seus corações, deixando-os acorrentados a um laço que não podiam nem abraçar nem romper. Fora, o rio reconstruía devagar, dolorosamente. Novos mercadores chegavam. Mercadores do norte lucravam com a ruína brasileira. Ex-escravos lutavam para reclamar vidas próprias sob o peso de velhos ódios. Famílias como os Albuquerque, outrora intocáveis, reduzidas a relíquias. Seus nomes sumiam das colunas sociais. Suas propriedades ruíam. Sua riqueza desaparecia. Mas os Albuquerque não eram lembrados por sua queda. Não eram lembrados de jeito nenhum. Seu nome se dissolveu em silêncio. Sua linhagem apagada. Sua dinastia extinta. Porque sua destruição não fora pública, fora privada, escondida em sussurros, em sangue, em segredos nunca destinados a ser contados. E é por isso que essa história é perigosa, porque dinastias podem sobreviver à guerra, fome até o colapso de impérios, mas não podem sobreviver a mentiras. Mentiras são mais lentas que fogo, mais quietas que chamas, mas devoram mais completamente. Carlos e Maria viveram, mas não viveram livres. Caminhavam pelas ruínas do rio como fantasmas, ligados um ao outro por uma verdade que nunca poderia ser falada. Seu amor, seu laço, sua existência em si era uma maldição. Foram trocados como bebês para salvar uma dinastia. Em vez disso, a destruíram. E, no entanto, era destruição ou revelação? Talvez os Albuquerque nunca tivessem existido de verdade. Talvez fossem sempre apenas uma máscara escondendo podridão por baixo. E talvez Carlos e Maria, quebrados como eram, fossem a única coisa verdadeira que a família jamais produzira. Mas verdade não é misericórdia. Verdade é uma lâmina. E uma vez desembainhada, corta para sempre. Os anos após a mudança não foram anos de reconstrução para os Albuquerque. Foram anos de murchar. A reconstrução remodelou o rio com novos governantes, novas leis, novos ressentimentos. Mas para a família na Rua do Catete não havia reconstrução. Havia apenas declínio. Margarida de Vilaforte, outrora a condessa reluzente que enfeitiçara a sociedade carioca, agora vagava pelos corredores de sua mansão quebrada como um espectro. Estava viva, mas não vivia. Seu cabelo, outrora uma cascata de preto polido, pendia grisalho e emaranhado. Seus vestidos, outrora inveja de toda dama brasileira, agora pendiam de seus ombros como mortalhas. Ela falava em fragmentos, metade francês, metade português, para sombras que ninguém mais via. João Batista, ela sussurrava, agarrando o braço de Carlos como se ele fosse o Dr. Ramos ressuscitado. Minha filha, minha filha. Ela corria para Maria,
trançando seu cabelo com dedos trêmulos, forçando-a em vestidos puxados de baús mofados, pressionando os lábios em sua testa como se 30 anos de correntes pudessem ser apagados com um beijo. Sua loucura não era súbita, era o apodrecimento lento da culpa, o colapso inevitável de uma mente que carregara mentiras demais por tempo demais. E em sua ilusão a verdade vazava dela constantemente, confissões faladas para quartos vazios, sussurradas para servos, murmuradas para si mesma enquanto vagava por jardins tomados por ervas daninhas. O pacto de 1854 não estava mais escondido, estava sangrando dela, manchando cada canto da casa. Celestina era mais quieta, mas não menos quebrada. A idade esvaziara seu corpo, seus passos mais lentos, sua voz mais fina, seus olhos embaçados. Ela ainda servia na casa, ainda se movia com o reflexo de obediência batido nela desde a juventude, mas não havia energia nela. Seu silêncio não era mais escolha, era simplesmente a ausência de palavras. Falara pouco demais por tempo demais e agora, no fim, não restava nada a dizer. Seu coração, porém, não era silencioso. Sangrava toda vez que olhava para seus filhos. Carlos, que carregava o sangue de seu filho, mas não seu nome. E Maria, que carregava as correntes de sua filha, mas não seu destino. Ela dera tudo para protegê-los. E, no entanto, eles estavam quebrados. Não por pobreza, não por mudança, mas pelo segredo que carregara. Ela sabia. Sentia isso a esmagando com cada respiração. Em seus dias finais, Celestina tentou fazer paz. Uma noite, enquanto o sol sangrava vermelho pelo porto arruinado do rio, ela chamou Carlos e Maria para seu leito. Sua voz era suave, suas palavras lentas, cada sílaba puxada das profundezas do arrependimento. Achei que os salvava, ela sussurrou. Achei que se o desse a ela, se a deixasse te tomar, Carlos, você viveria livre. E você, Maria? Achei que sua mãe te protegeria, mesmo em correntes. Achei que era esperta. Achei que sacrifício podia dobrar o mundo, mas estava errada. Dei vocês a mentiras, e mentiras são piores que morte. Maria chorava, agarrando a mão frágil de sua mãe. Carlos ficou rígido, seus olhos queimando, sua mandíbula cerrada, dividido entre piedade e fúria. Ele queria gritar, dizer que seu silêncio os destruíra, mas quando viu seu corpo oco tremendo sob cobertores finos, as palavras morreram em sua garganta. As últimas palavras de Celestina não foram desculpas, não explicações. Eram orações. Deus me perdoe. Deus nos perdoe a todos. Ela morreu quietamente aquela noite, seu corpo dobrando em quietude, seus segredos carregados para o túmulo. Mas sua morte não enterrou o pacto. Apenas aprofundou sua sombra. O declínio de Margarida se agravou após a partida de Celestina. Suas ilusões se tornaram perigosas. Ela vagava pelas ruas à noite, chorando pelo Dr. Ramos, agarrando estranhos, demandando que seu filho e filha fossem devolvidos como se tivessem sido roubados novamente. Vizinhos sussurravam que a outrora poderosa condessa enlouquecera, que a mudança a quebrara, mas esses sussurros não sabiam a verdade, que não fora mudança, mas mentiras que esvaziaram sua alma. Carlos e Maria viveram em silêncio, ligados juntos em uma casa que não era mais lar. Evitavam-se a luz do dia, caminhando caminhos separados por corredores vazios, mas à noite seus olhos sempre se encontravam no escuro. O laço permanecia. Não podia ser cortado por sangue, por verdade, por culpa. Era ao mesmo tempo sua prisão e seu único consolo. Pelos finais dos anos 1880, o rio seguira em frente. Novas fortunas subiam, novas famílias tomavam poder. A velha aristocracia sumia na irrelevância. Os Albuquerque se tornavam fantasmas, seu nome esquecido, sua riqueza apagada, sua mansão um casco. E então veio o fogo. Em 1890, um incêndio varreu a Rua do Catete. Consumiu quarteirões de casas, devorando madeiras, engolindo registros, reduzindo orgulhosas propriedades a ruínas fumegantes. Quando as chamas alcançaram a mansão dos Albuquerque, era como se a história em si viera reclamar o que restava. Margarida pereceu naquele fogo. Alguns diziam que se recusara a sair, agarrando retratos e cartas, gritando que seus filhos estavam dentro quando já haviam fugido. Outros sussurravam que ela recebera as chamas, que vira nelas a tempestade de 1854, retornando para terminar o que começara. A verdade de sua morte foi engolida pelo incêndio junto com cada registro que a família mantivera. Certidões de nascimento, cartas, diários,
tudo queimado em cinzas. Quando o fogo terminou, nada restava dos Albuquerque além de rumores. Funcionários do tribunal falavam de registros faltantes. Velhos servos murmuravam sobre crianças trocadas. Vizinhos contavam histórias da loucura da condessa, mas não havia prova, nenhuma evidência. O pacto se dissolveu em lenda, em sussurros de uma enganação mortal enterrada nas ruínas do rio. Carlos e Maria desapareceram dos olhos da sociedade. Alguns alegavam que deixaram o rio de todo, fugindo para o norte. Outros juravam que viviam na obscuridade, sombras em sua própria cidade, seus nomes nunca falados, seus rostos escondidos atrás de portas. Ninguém sabia ao certo. Tornaram-se mitos, sua história recontada em fragmentos nunca inteira, sempre perigosa. E é assim que o segredo sobreviveu. Não em registros, não em livros de história, mas em sussurros, em contos à beira do fogo, no conhecimento assombrado de que dinastias podem cair não por guerra, não por fome, mas por um único pacto, uma única noite, uma única troca. Os Albuquerque foram apagados, mas a verdade ainda perdura, escondida nos ossos do rio, esperando por qualquer um disposto a olhar de perto demais. A história registra a queda do rio como o triunfo de leis abolicionistas, a destruição de mansões, o fim da escravidão. Mas o que a história não registra é o outro fogo, o que queimava silenciosamente e privadamente, consumindo uma família de dentro para fora. Os Albuquerque não caíram em 1888. Caíram em 1854 naquela noite rasgada por tempestade quando 2 bebês foram trocados. Quando verdade foi trocada por sobrevivência, quando 2 mulheres se ligaram a um pacto do qual nunca poderiam escapar, o fogo de 1890 apagou sua mansão, seus papéis, seus retratos, mas não pôde apagar os sussurros. Vizinhos falavam da loucura da condessa. Funcionários do tribunal lembravam registros faltantes. Servos murmuravam sobre crianças trocadas. E sob tudo isso jazia uma verdade mais sombria, que os Albuquerque não estavam sozinhos. Sua enganação era parte de uma rede oculta, um padrão de pactos estendendo-se pelo Brasil, onde mulheres de riqueza e mulheres de bondade igualmente remodelavam linhagens em silêncio. Porque a verdade é esta: dinastias nunca são tão puras quanto fingem. Linhagens são escritas não em mármore, mas em tinta que borra, em mentiras sussurradas à meia-noite, em segredos esculpidos nos corações daqueles forçados a carregá-los. As grandes famílias do Brasil não eram monumentos de estabilidade, eram tapeçarias costuradas com fios roubados. E quando a mudança veio, essas tapeçarias se desfizeram fio por fio, revelando a corrupção que sempre estivera lá. O pacto dos Albuquerque não era uma anomalia. Era um espelho, um reflexo de uma sociedade construída sobre enganação, uma sociedade que alegava nobreza enquanto se alimentava de escravidão, que falava de honra enquanto traficava em silêncio. Margarida e Celestina não eram apenas 2 mulheres presas por circunstância. Eram arquétipos, a senhora e a serva, a opressora e a oprimida, ligadas por uma verdade perigosa demais para qualquer uma sobreviver sozinha. Seu pacto foi tanto salvação quanto danação. E quanto a Carlos e Maria, a história não diz. Os registros são cinzas, os nomes apagados, seus destinos incertos, mas os sussurros permanecem. Alguns alegam que fugiram para o norte, vivendo na obscuridade, seu laço inquebrado, mas indizível. Outros dizem que Carlos sumiu no álcool e, na loucura enquanto Maria casou na anonimidade, seu refinamento para sempre em desacordo com as correntes que a história lhe impôs. Ainda outros insistem que permaneceram juntos em segredo, não como irmão e irmã, mas como algo mais, uma abominação nascida de enganação, uma união forjada em mentiras. A verdade pode nunca ser conhecida, e talvez isso seja apropriado, porque essa história não é sobre finais, é sobre revelações. É sobre como segredos, uma vez falados, não podem ser desditos. Sobre como mentiras, uma vez plantadas, crescem raízes que estrangulam gerações. Sobre como dinastias, não importa quão poderosas, podem ser destruídas não por inimigos, mas por si mesmas. E assim eu conto esse conhecimento perigoso não como história, mas como advertência. Olhe de perto para o passado e você verá o padrão. Famílias sobem, famílias caem, e nos espaços entre, estão os pactos que ninguém ousa admitir. Os Albuquerque foram apenas um,
Houve outros, talvez no Rio, talvez em Recife, talvez nos nomes que ainda comandam respeito no Brasil hoje. O que você pensa ser herança pode ser enganação. O que você pensa ser legado pode ser uma máscara. O que você pensa ser verdade pode já ser uma mentira. Essa é a maldição do conhecimento. Uma vez que você ouve, não pode retornar à ignorância. Uma vez que vê atrás da cortina, não pode fechar os olhos. O Pacto de 1854 não é apenas uma história. É uma revelação de que poder nunca é limpo, que história nunca é pura, que as mentiras do passado ainda respiram nas fundações do presente. Se você ouviu até aqui, você já sente o desconforto no peito, o sussurro na mente, o senso de que não era para ouvir isso. Isso é porque não era. Isso não era destinado ao registro público. Era para ser enterrado no fogo. E, no entanto, aqui está, vivo, falado, perigoso.